Ué, se a lei diz que deve ser considerado todo período contributivo, 80% das maiores contribuições, se for mais vantajoso, né? Ou se for mais vantajoso considerar só a partir de 94, então tem que se aplicar o que for mais vantajoso. Tá na lei, tá assim. Tem um fundamento jurídico. E quem errou foi o INSS. Então, quando você entra com pedido, você pede uma tutela do Estado, uma tutela jurisdicional. Então, né, essa tutela é a resposta do Estado para o seu pedido. Portanto, uma tutela provisória, como o nome diz, né? Provisório é aquilo que vai durar por um tempo, é aquilo que não vai durar para sempre. Então, uma tutela provisória, ela existe quando for cumpridos alguns requisitos. Quando for cumprido alguns requisitos. E ela existe. Então, a primeira pergunta, é possível entrar com uma tutela provisória no direito em geral? Sim. A segunda pergunta, existe tutela provisória no direito previdenciário? Sim. E essa tutela, como é que funciona, né? Em quais casos ela pode ser considerada, por exemplo? Bom, por exemplo, quando você tem um direito, você entra junto com o advogado, né? O advogado ele já vai lá, fundamenta o pedido, se for um bom profissional, é claro, né? Ele vai fundamentar de forma correta, ele vai demonstrar já de forma bem transparente para o juiz. E aí, dessa forma, muitos juízes eles concedem essa tutela provisória. Eles falam, olha, realmente o direito está aqui. Por exemplo, você entra com um pedido de aposentadoria. Aí o INSS ficou demorando lá. Você entrou primeiro no INSS, né? Como todo mundo faz isso, normal. Tem que entrar primeiro no INSS mesmo. Normal. Só que aí foi demorando, né? Não chegou nem a ser negado o seu pedido. Ele demorou tanto que você procurou um advogado e falou, mas tá certo isso? Eu entrei já faz meses aqui que o INSS não me dá uma resposta. E aí, o advogado ele colhe todos os documentos, ele vê todo o seu caso e já entra com o pedido. E ele pode entrar até mesmo com um pedido de tutela provisória. Ele fala, olha, excelentíssimo juiz aqui, já está demonstrado que a pessoa tem direito. Ela cumpriu os requisitos da aposentadoria, cumpriu os requisitos do tempo de serviço. Ela tem contribuições comprovadas aqui conforme tais documentos. Então, em vez de esperar, né, todo o andamento do processo, qual que seria esse andamento do processo? É entrar, marca uma audiência, o INSS tem prazo em dobro para responder, porque a Fazenda Pública tem prazo em dobro, né? Isso aí é normal, isso aí é da lei mesmo. Então, isso aí vai demorando, aí depois vai responder, aí você combate o que o INSS disse na contestação, aí que vai para a sentença, e aí o INSS pode recorrer, e aí só vai demorando e o aposentado fica como, né? Fica como? Fica meses aí esperando uma resposta, e já ficou meses lá atrás no INSS. Então, diante disso é que existe essa tutela provisória. Ora, o direito já está aqui demonstrado. Não tem mais o que ficar debatendo aí. O direito está aqui demonstrado. Por A mais B, está comprovado aqui o direito. Então, o juiz pode conceder essa tutela provisória e o aposentado já vai recebendo os valores. Tudo bem, vai ter a audiência, vai ter a resposta do INSS, tudo bem, é o processo, o processo judicial, né? Até para não ter uma nulidade lá na frente, ele tem que ter esse caminho, tudo bem, mas pelo menos o aposentado ele já está recebendo alguma coisa. Aí, o próprio STJ ele está revendo o tema 692, que versa sobre a devolução dos valores por conta de uma tutela antecipada que foi revogada. Por exemplo, tivemos outros processos aqui, né, que... Primeiro de tudo, a gente então tem que saber que quando a gente pede um benefício aqui, esse benefício ele vai ter uma natureza alimentícia, né, uma natureza de alimentar. Ora, se você está pedindo uma aposentadoria, você não está mais trabalhando, mas cumpriu os requisitos, ou uma revisão de aposentadoria, isso tem um caráter alimentar, é um caráter para sua subsistência, né, para você se manter.
Então não é um dinheiro a mais que você pede, não, é um dinheiro que para você se manter porque você já contribuiu, correto? Beleza. Então a tutela provisória, né, ela é concedida ou no início ou durante o processo, mas geralmente já no início, porque você demonstra essas provas contundentes, demonstra os fundamentos jurídicos e faz esse pedido. Na tutela definitiva é aquela que vai sair lá com a sentença, depois de todas as provas, mas pode haver essa tutela provisória já no começo. Então, essa tutela de urgência, ela tem 2 requisitos principais. Preste atenção, porque isso aqui vai ser de fundamental importância, né? Isso aqui é uma verdadeira aula para quem quiser, né? Isso aqui vale uma consulta, mas aqui a gente está aqui para ajudar, se for possível. Então, já deixa o like aqui, que isso aqui é uma verdadeira aula. A tutela de urgência, então, né? Essa tutela provisória, ela tem 2 requisitos. Primeiro de tudo, a probabilidade do direito. Nós, estudantes do direito, advogados, quem é da área, já ouviu falar do fumus boni iuris. Aí você fala, ixi, fuma onde? Aonde que nós foi, doutor? Não. Fumus boni iuris é uma expressão em latim que quer dizer a fumaça do bom direito. Então, assim, não é uma coisa sólida ainda, mas já tem uma fumaça do bom direito. Você já apresentou suas contribuições, você já apresentou os fundamentos jurídicos, comprovou requisitos. Mas o juiz vai olhar e vai falar, aqui realmente tem uma fumaça do bom direito, aqui realmente tem uma probabilidade grande do direito existir, não é um pedido vazio, um pedido atirando para qualquer lado. Aqui realmente parece que tem coisa aí. É um perigo de dano. Por exemplo, aqui, a gente está pedindo, vocês lembram que eu falei que a aposentadoria ou a pensão ela tem um caráter alimentar, né? Um caráter justamente de prover a subsistência. Então, olha só o perigo de deixar um aposentado sem receber o seu benefício. Vai morrer de fome. Entenderam? Trabalhou a vida inteira. Quando estava bom de saúde, né, estava firme ali, trabalhava, show de bola, fez a sua parte para o Brasil. Aí quando chega na hora de receber a contraprestação, ou seja, receber o seu benefício, aí fica essa demora toda de processo. Aí, como é que fica, né? Aí morre de fome. Não. Então, probabilidade do direito e o perigo de dano, né? Perigo de dano da demora. Porque uma coisa é assim, eu tô aqui, jovem, 30 e poucos anos, entro com um processo de danos morais por atraso de voo. Meu voo atrasou mais de 4 horas, eu sei que eu vou receber de 4 a 5, 6, até 8 mil reais aí de danos morais. Eu posso pedir uma tutela provisória? Pedir até posso. Pode ser até que o juiz conceda, mas olha só, tem um requisito da probabilidade do direito cumprido. Agora, qual que é o perigo de dano? Entenderam? Por que eu não poderia esperar mais alguns meses para receber essa condenação? O juiz vai ver isso aí. Por quê? Porque os danos morais eles já não têm esse caráter alimentar. Entenderam? Diferente quando a gente vai pedir uma questão no direito previdenciário, no direito trabalhista, até no direito de família, a mãe pedindo alimentos para o filho. É urgente, o filho tem que comer, o trabalhador tem que comer, o aposentado tem que comer. É urgente, vocês entenderam a diferença? Então é a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano da demora. Então quando a gente mexe com verba alimentícia, a gente tem que ter muito cuidado. E verba alimentícia pensa não só em alimentar, pensa em subsistência, em existência, em prover sua existência. Então, a verba alimentícia, né, ela vai, sim, o alimento do mercado, mas também o seu aluguel ou os seus remédios e tudo mais. Vocês entenderam? Beleza. Então, a tutela antecipada, ela existe no direito previdenciário? Existe. Uma ótima notícia é que ela é até mais comum do que vocês imaginam. Isso mesmo, porque eu falei. Probabilidade do direito e o perigo da demora. Como é que vai deixar uma pessoa aí 55, 60, 65, 70 anos sem receber o seu benefício?
Não tem como. Não tem como. Vai morrer de fome. Então, os juízes concedem com os dois benefícios. Não é um ou outro. São os dois benefícios. Beleza? Beleza. Então, a gente vai lá pedir um auxílio por incapacidade temporária, né? A pessoa está sem trabalhar, está sem receber benefício e está demonstrado uma probabilidade do direito, o juiz vai lá e concede. Então, a tutela de urgência é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º do referido artigo. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver pedido de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se no geral, isso aí para o processo civil em geral, né? Uma coisa é você conceder um benefício no direito previdenciário que, se estivesse errado, em tese você poderia pegar o dinheiro de volta. Beleza, isso aqui é reversível, isso aqui é normal. E por isso que no direito previdenciário é mais comum. Agora, nós temos dois tipos de tutela. A tutela cautelar e a tutela de evidência. E aí, pessoal, o que nós temos que chamar atenção é o seguinte. Deixa eu dar mais um gole do café, deixa o like, deixa o seu comentário que eu vou tirando as dúvidas, viu? Eu vou tirar as dúvidas já já. Deixa eu só seguir aqui para não perder o raciocínio. Nós temos a tutela cautelar, que ela está mais ligada à instrução processual. Por exemplo, tem uma testemunha lá que ela tá acamada, ela ainda consegue falar, mas ela pode vir a falecer a qualquer momento. Então vamos ouvir ela o quanto antes. Isso é uma tutela cautelar, para cautelar as provas do processo. Isso é mais, né, de caráter processual mesmo. O que interessa para a gente aqui, por exemplo, seria uma tutela de evidência. Ora, a tutela de evidência aqui, 311 do Código de Processo Civil, artigo 311 do Código de Processo Civil. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de resultado útil do processo quando, inciso 1º, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Explica para mim, doutor. Eu acho que eu entendi, mas dá uma explicada aí. A tutela de evidência, essa uma das tutelas que eu falei, que é já pagar antes, a tutela provisória, né? Ela vai ser demonstrada independentemente de demonstrar perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Protelar, atrasar. O que nós vemos aqui no processo do INSS, pessoal? Vocês acham que o INSS quer pagar a revisão da vida toda? É meio que óbvio que não. Então, ele vai recorrendo até chegar, né? Recorreu a todos os tribunais, foi subindo, subiu na STJ, perdeu de forma unânime, recorreu, STF, o próprio AGU já falou que ia entrar com embargos declaratórios depois, ou seja, isso aí é um direito de recorrer ou é um abuso do direito de defesa porque já perdeu em todas as instâncias e é um manifesto propósito protelatório da parte, protelar, atrasar essa condenação. Ele tá vendo que vai ter que pagar, mas fica aí, poxa, recorrendo, até o pedido de destaque recomeçar, e aí vem defender o pedido de destaque, vem falar que tá no regimento, vem falar que tá certo, depois de 6-5 vem falar que tá certo. Olha só isso aqui, a própria lei já disse. Vai ser concedida essa tutela quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2º. É um ou outro. Então, o primeiro, para mim, já está demonstrado. Mas vamos seguindo aqui o que a lei diz. Novamente, a tutela da evidência será concedida
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Vem comigo, pessoal, vem comigo. Olha só, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Revisão da vida toda. Você sabe, nós atuamos no Brasil inteiro. Principalmente, nós já atuamos no Brasil inteiro no direito previdenciário, né? Isso aí já há vários anos. Só que o que é o bacana da revisão da vida toda? O bacana, assim, pra você que contrata um advogado, é que não tem nem audiência. Tem gente que pergunta, né? Doutor, será que a audiência pode ser na minha cidade? Aí a gente explica. Olha, essas revisões de aposentadoria, nesse caso da revisão da vida toda, não tem nem audiência. Por quê? Porque é prova documental. É prova documental. Não tem o que ouvir a parte, ouvir testemunha, ouvir o procurador, ouvir o INSS, ouvir uma testemunha lá que falou que não, eu vi que não considerou as... Não, tá lá, documental. Qual que é o pedido? Considerar as contribuições anteriores a 94. A gente junta lá, memória de cálculo da carta de concessão. Não considerou antes de 94. Junta lá o artigo da lei que fala, olha, se for mais vantajosa, vai considerar 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo. É tudo prova documental. E a lei está falando aqui de forma clara. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Show de bola. E houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. A gente não tem a súmula vinculante, mas a gente tem uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. STJ, vocês sabem, ele julgou de forma unânime em sede de repercussão geral. Os casos repetitivos, ou seja, várias pessoas entrando com revisão da vida toda no Brasil inteiro, alguns juízes concedendo, alguns juízes não concedendo, né? Ficou ali. Então, o que o STJ falou? Opa, peraí. Já está tendo muitos recursos repetitivos, ou seja, muitos recursos sobre a mesma matéria. Vamos analisar a revisão da vida toda. E foi o que o STJ fez, julgou de forma unânime, com repercussão geral, para valer para todos os processos. Então, temos as alegações de fato que podem ser comprovadas apenas documentalmente e temos a tese firmada do STJ. Ah, doutor, mas não foi suficiente. Então vamos para o STF. 6-5 no STF, até vir esse pedido de destaque na calada da noite. Sob qualquer aspecto que você veja, e esse aqui é mais um que eu não vi ninguém falando até agora, mais um fundamento jurídico. Isso aqui não é politicagem, não é presidente A, presidente B. Eu nem falei em político aqui. Eu só estou falando da lei aqui, pessoal. Mais um argumento pelo qual a revisão da vida toda deve ser, sim, não só aprovada, como já deveria estar havendo os pagamentos. Pessoal, ainda tem o inciso 4º. Isso aqui vocês vão cair para trás. Porque assim, se o inciso 1º já não foi suficiente, o que eu acredito que seja, inciso 2º também. E a gente só precisa enquadrar em uma das hipóteses. O inciso 4º, vocês vão cair para trás. Inciso 4º. Novamente, então, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 4º, a petição inicial for instruída, petição inicial, o pedido inicial, aquela petição que a gente entra. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Prova documental suficiente. A gente não precisa chamar uma testemunha
para falar que você trabalhou, vamos supor, em 1981. Não, tá lá, ou no CNIS, ou na sua carteira de trabalho, ou você tem um holerite da época. Não precisa de uma testemunha, vocês entenderam? É a prova documental. O que é documental? Papel. Documentos. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então o INSS vai falar então que a sua carteira de trabalho é falsificada? O que é? Que prova que o INSS pode ter contra... Né? Tem contribuição, por exemplo, no CNIS. Aparece de 82 em diante. Raros casos aparecem antes de 82. Por isso que a gente já pede para você separar sua carteira de trabalho, se você tiver contra-cheques, olerites ou a carteira de trabalho, né? Se não tiver, será considerado sobre o valor do salário mínimo, mas só esse período até 82. Então, as contribuições que o INSS não reconheceu são anteriores a 94, mas no extrato previdenciário CNIS, muitas vezes, não aparece antes de 82. Pessoal, memória de cálculo da carta de concessão é uma coisa, extrato previdenciário CNIS é outra. Memória de cálculo da carta de concessão é o que o INSS efetivamente reconheceu nos cálculos, memória de cálculo. Agora, extrato previdenciário CNIS é o extrato das suas contribuições que o INSS já reconhece. Ou seja, o INSS ele faz prova contra ele mesmo. Ué, se ele já reconhece suas contribuições lá de 82, 83, 84, enfim, né? Cada caso é um caso, mas já tem lá no extrato previdenciário, no sistema do INSS já tem essas contribuições. Então ele está fazendo prova contra ele mesmo? Ué, o próprio INSS já reconhece, então ele não tem como opor uma prova capaz de gerar dúvida razoável. Vocês estão acompanhando? São 3 possibilidades possíveis, né? A própria lei está dizendo, segundo as quais pode sim haver a tutela provisória, segundo o nosso entendimento. Na prática, o que está acontecendo? Juízes, né? Quando saiu o 6-5, alguns juízes já até tinham concedido. Show de bola. Lá atrás, em 2019, quando saiu o STJ, alguns juízes também concediam. Só que quando teve o pedido de destaque, olha, assim, como isso atrapalha a vida do aposentado. Tudo bem, né? Os aposentados comentam aqui, não, doutor, os atrasados até esperam um pouquinho, mas pelo menos o reajuste e tal. Aí os juízes ficam de mãos atadas. Por quê? Porque quando saiu 6-5, e também em 2019, alguns juízes já estavam até mandando pagar mesmo. É isso aí mesmo. Só que com esse pedido de destaque, os juízes eles ficam até meio de mãos atadas. Eles não querem, sabe, se comprometer. Por quê? Porque os processos estão suspensos até segunda ordem, até decisão do presidente Luiz Fux, que nós esperamos que ele derrube esse pedido de destaque o quanto antes, volte a correr o prazo, deixa o INSS entrar lá com os embargos de declaração, deixa o prazo fluir para não ter nulidade do processo, deixa entrar. Só que volta a correr o prazo de julgamento, é o que nós estamos pedindo. Porque aí os juízes, alguns até já tinham concedido, mas aí eles ficam de mãos atadas também, não dá para falar, o juiz do meu processo, não sei o quê. Mas a corte lá em cima tá batendo cabeça, vocês entenderam? 6-5, show de bola, mas daí vem um pedido de destaque, vai julgar, não vai julgar? Aí o próprio juiz lá da sua causa, ele vai falar, opa, peraí, eu até quero, eu até concordo com a revisão da vida toda, só que eu não posso ir contra uma decisão de um tribunal superior, é questão até de hierarquia. Então, mesmo que o juiz da sua causa queira conceder, né, com esse, e ele vinha concedendo, muitos juízes vinham concedendo, agora, com esse pedido de destaque, esse absurdo desse pedido de destaque, vem travando a vida do aposentado mais uma vez. Então, são vários aspectos realmente que atrapalham a vida do aposentado.
É assim, isso aqui, vocês, quem tá acompanhando desde o começo, né? Trouxe só argumentos jurídicos, pessoal. Só trouxe Código de Processo Civil, que é uma lei que rege os processos que não sejam criminais, ou seja, regem também o processo previdenciário. É só argumento jurídico. Não tem o que falar, não tem. Pessoal, eu consigo pensar aqui em mais de 15 artigos, mais de 20 até, da Constituição e das leis que o INSS feriu e está ferindo. E que o STF, se não reverter essa decisão, também pode vir a ferir. Agora, sobre a tutela provisória, tem coisa boa? Tem também. Por exemplo, às vezes alguém que você conheça. Meu irmão ou minha esposa, meu marido, ele tá se aposentando agora. Eu já sou aposentado, mas ele tá se aposentando agora. Se o INSS começar a demorar, procura um advogado de sua confiança e fala para entrar com pedido. E se o advogado for bom, se ele estiver preparado e se for o caso, ele já vai entrar com tutela provisória para você já sair se recebendo. Você já sair recebendo. Entenderam? Então, no caso da revisão da vida toda, realmente os juízes estão até de mãos atadas, mesmo quem queira, mesmo quem, né? Mas agora, e até antes do pedido de destaque, tava show de bola, tinha juiz concedendo. Só que agora é isso que eu falei. Pedido de destaque, ele veio assim, nossa, ele veio como um furacão mesmo. A boa notícia é que ainda não tá aceito, né? A boa notícia é que ainda tem questão de ordem para pro Luiz Fux apreciar e derrubar. Então, o momento da luta, o momento de fazer pressão é agora, realmente. Tá certo? Ó, pessoal. Então vamos, eu já vou trazer aqui a lambança que o INSS fez sobre a revisão da vida toda e os números, tá certo? Mas antes eu vou ler os comentários aqui, o pessoal já tá pedindo o WhatsApp da equipe. Deixa eu colocar aqui enquanto eu tomo uma água aqui. WhatsApp, pessoal, 44 99868 3378 e 61 98522 0420. Nosso escritório não tem fronteiras, atendemos o Brasil inteiro com muito prazer e agradecemos já, né, a confiança. Temos processos protocolados em todos os estados do Brasil, pelo que desde já agradecemos a confiança dos nossos clientes. Deixa eu tomar uma água que eu já vou continuar aqui, pessoal. E vai deixando o like aí, que tem gente que está assistindo e não deixou o like ainda, hein? Eu tô vendo isso aí, hein? Vou deixar o número na tela por 30 segundos, pessoal.